Olá, eu sou a professora Marina Coppetti, docente na Universidade Federal de Santa Maria e falarei sobre o gênero Penicillium. O gênero Penicillium ele é um gênero ubíquo, ou seja, ele se encontra nos mais diversos locais, saprófita e oportunista. Esses fungos são nutricionalmente pouco exigentes e conseguem crescer em quase qualquer ambiente, desde que haja uma pitada, por assim dizer, de minerais e nutrientes. Eles também são capazes de metabolizar formas complexas de carbono orgânico em uma vasta gama de condições físico-químicas, ou seja, tanto em atividades de água mais altas ou mais baixas, temperaturas também, e muitas espécies são psicrófilas, também toleram pH do ácido ao neutro básico, além de potencial redox. Juntamente com o Fusarium e o Aspergillus, ele é um dos gêneros mais prevalentes. Justamente a capacidade de esporular, de produzir esporos de tamanho pequeno, facilitam a disseminação dessa espécie. A maior parte das espécies de Penicillium descritas são fungos de solo e um grande número de espécies estão intimamente associados com alimentos utilizados para consumo humano. Eles são patógenos, várias espécies são patógenos destrutivos de frutas, estudados muito em fitopatologia. É o caso do Penicillium digitatum e Penicillium italicum, que são intimamente associados a frutas cítricas, e Penicillium expansum, associado a maçãs. Alguns crescem bem abaixo de atividade 0,80, é o caso do Penicillium brevicompactum, comum deteriorante de produtos cárneos fermentados, e Crisógeno, da mesma maneira, além do Penicillium implicatum. Outros, eles conseguem crescer em baixa tensão de oxigênio ou são também resistentes a conservantes, principalmente ácidos orgânicos, que é o caso do Penicillium roquefort, e muitas espécies são psicrotróficas, capazes de deteriorar alimentos em temperaturas de refrigeração. Nessa imagem a gente pode observar o Penicillium digitatum, que tem essa forma microscópica bem típica. Como vocês podem ver, parecem dedos alongados e é comumente associado à deterioração de citros. E nessa outra imagem temos um Penicillium roquefort, que é utilizado para a produção industrial de queijos azuis, mas também ele é um importante deteriorante de alimentos, principalmente produtos de panificação. A identificação do gênero Penicillium não é fácil para inexperientes, mas observando algumas características, alguns detalhes, pelo menos vocês conseguem classificar dentro das seções. Depois que estão classificados dentro das seções, é um pouco mais fácil, com exceção da seção Penicillium, que essa sim é uma seção bastante complexa, considerando as espécies de ocorrência em alimentos. As espécies que ocorrem comumente em alimentos, elas são semelhantes na cor e aparência geral da colônia. É o que a gente fala, elas são cinza azuladas, azul acinzentadas, cinza esverdeadas, verde acinzentadas. E as estruturas reprodutivas, elas são bastante pequenas, muitas vezes efêmeras. Portanto, tem que tentar sempre respeitar o período de 7 dias, pegar na borda da colônia e observar com a maior atenção possível. A identificação de uma elevada porcentagem de isolados a nível de espécie pode ser realizada se eu cultivar esse fungo durante 7 dias em meios, temperatura e condições de incubação padronizados. Nesse período de 7 dias, as estruturas de frutificação e as cores da colônia estarão no seu ápice, facilitando a identificação. Para a montagem das lâminas, eu sempre devo
utilizar a borda para que não tenha um excesso de esporos que dificulte a observação da célula conidiógena do conidióforo, que é o que mais importa. O que se recomenda de maneira básica para a identificação das espécies de penicillium? Se recomenda a utilização do agar-Tiapex, extrato de levedura autolisado, e agar-extrato de malte incubados a 25 graus Celsius em 3 pontos. Também o CYA a 37 e 5 graus. Também o agar-creatina e o agar-extrato de levedura e sacarose, IES e CREA, 25 graus, incubando a 7 dias. Passado esse período, passo a medição das colônias, observo características macro e microscópicas, coloração do verso e reverso, produção de exudato, entre outras. Nessas imagens a gente pode observar algumas variações que nos auxiliam na hora de identificar, como é o caso de colônias cinematosas, também quando ocorrem colônias coreimiformes, formação de coreimas, também tem essas crostas que se desprendem das colônias tipicamente em Penicillium crustosum quando ele adquire 7 dias. Também aqui nós temos presença de esclerócios, presença de exudato na coloração amarela, pigmento solúvel na coloração vermelha, e, enfim, ornamentação, se a colônia é alta, baixa, todas essas características a gente observa, se a colônia é veludada ou não. A estrutura característica é um conidióforo que tem uma estipe delicada, terminando em um penicillus, que a gente fala. Então, tem essa estipe com fiálides que brotam diretamente da estipe. É justamente a forma desse penicillus, desse conidióforo, que vai determinar a divisão taxonômica primária do gênero em subgêneros. Então, tem que ser bastante cuidadosa. A determinação do subgênero, então, é feita observando essa colônia, essa estrutura microscópica. Então, vejam que aqui está a célula fialídica, eu vou contar quantas ramificações tem até esse tipo. Então, aqui está saindo a fiálide, uma ramificação. Fiálide, uma ramificação. Então, este é um Penicillium monoverticilhado. Então, aqui temos o eixo principal. Aqui é um pouco diferente em função de ser de varicatum. Então, contém 1, 2, está no eixo principal, 1, 2 no eixo principal, tá? Aqui também, então, temos a fiálide, 1, 2, está no eixo principal. Nesse caso, então, esses dois são biverticilhados. Aqui, olha, vejam. Tá ali, 1, 2, biverticilhado. A diferença é que esse aqui é bem mais rugoso que esse e tem estruturas em tamanho diferentes. O problema é quando a gente chega nesses aqui, que são os terverticilhados ou quaderverticilhados, que são o subgênero Penicillium. Então, vejam, aqui está, vamos contar, eixo principal é esse, tem fiálides, 1, 2, 3. Chegou lá no eixo principal, tá? 1, 2, 3, chegou no eixo principal. E aqui, olha a complexidade desse. Vamos lá, tá? Tô lá na fiálide, 1, 2, 3 e mais 1, 4, para chegar no eixo principal. Então, esse aqui é um Penicillium quaderverticilhado. Observando no microscópio já não é uma coisa tão clara quanto aqui, mas geralmente quando vocês veem algo bem simples assim, é um monoverticilhado,
Quando é algo simples, mas mais cheio no final, tende a ser um biverticilhado. Tem dois tipos de biverticilhado. Esse aqui atualmente é um gênero à parte, que é o gênero Thalaromyces. Antes era um subgênero do penicillium, agora é um gênero apenas. A diferença desse é que o tamanho das fiálides e das métulas é equivalente, ao passo que aqui as fiálides têm um tamanho bem menor do que as métulas. E quando vocês enxergam uma coisa assim bem complexa, ramificada, vai ser um terverticilhado ou tetraverticilhado, subgênero Penicillium. O mais fácil deles é o subgênero Aspergilloides, é o mais simples, existe apenas um ponto de ramificação, e os conídeos nascem de fiálide, que saem diretamente da estipe. Então, esse caso são os monoverticilhados do subgênero Aspergilloides. Também, por outro lado, a forma mais complexa é o penicillium subgênero Penicillium. Os penicilliums eles têm caracteristicamente 3 pontos de ramificação, são terverticilados, e algumas, não raramente, vão possuir 4 pontos ou quadriverticilados. É importante, para facilitar a checagem, a conferência, a utilização de um meio chamado G25N, que quase todas as espécies comumente encontradas nesse subgênero crescem 18 milímetros de diâmetro ou mais nesse meio em 7 dias a 25 graus. Então, se tem esse crescimento, é porque se trata do subgênero Penicillium. Assim, como eu comentei, são mais complexos. E dentro dos verticilados, são de complexidade intermediária, tem 2 pontos de ramificação. Nesta categoria havia 2 subgêneros, como eu comentei, o Furcatum e o Biverticillium, mas agora o Biverticillium ele se tornou um gênero Thalaromyces. E a distinção desses 2 grupos é observando o comprimento relativo das fiálides com as métulas, como eu comentei, que nos biverticilados são equivalentes e diferentes no Furcatum, Thalaromyces, antigamente Biverticillium, e também o número de métulas por estipe. Então, para encerrar o gênero Penicillium, aqui nós temos diferentes imagens. Então, novamente, penicilliums monoverticilhados, um ponto de ramificação. Aqui nós já temos uma ramificação completa, são penicillium terverticilhados. Veja, está aqui, 1, 2, 3. Aqui são o típico do subgênero monoverticilhado, mas que é Divaricatum. E aqui nós temos biverticilhados das duas maneiras, o Penicillium biverticilhado e aqui o novo gênero Thalaromyces, que é biverticilhado também. Além do gênero Penicillium, existem alguns outros gêneros também de relevância que nós vamos exemplificar aqui. É o gênero Pecilomyces, antigamente denominado Psoclamis. Ele é um gênero termorresistente que produz esporos, ascosporos, esporos sexuais resistentes ao tratamento térmico. Essa característica ele é similar a um penicillium, mas mais alongado, e essa característica diferencia ele. Para identificação eu utilizo esses meios de cultura já mencionados há pouco, 7 dias, e também incubação a 30 graus Celsius em agar-extrato de malte por 10 a 14 dias, justamente para favorecer a formação das células perfeitas. Então, aqui, típico, os ascosporos dentro das ascas. Essas ascas estão soltas, não estão dentro de um cleistotécio, como a gente observou em aspergilos ou em peritécios, como no Fusarium. E aqui é mais separadas, vocês vejam que é uma estrutura mais simples, alongada, parece um dedo.
As espécies mais relevantes são Pecilomyces fulvus e Pecilomyces niveus, ambos termorresistentes. O niveus tem essa coloração esbranquiçada, enquanto o fulvus tem uma coloração mais marrom. Estão envolvidos na deterioração de sucos e iogurte com polpas de frutas e tem como relevância a produção da micotoxina patulina. Outro grupo de fungos são os dematiáceos. Os dematiáceos são fungos com hifas pigmentadas, são esses fungos negros. São tanto saprófitas quanto deteriorantes. A identificação deles é mais fácil se cultivados em agar-trigo, 15 dias, e a utilização de luz negra auxilia na produção de esporos. Senão, sem esses esporos, eu não consigo identificar os gêneros. Dentre os principais gêneros de dematiáceos, nós temos o cladospório, que tem como característica típica a formação dessa célula escudo. Vejam que eles são pigmentados, escuros, produzem colônias verde-olivas, aveludadas, em geral pequenas, mas algumas espécies são de crescimento mais rápido. E temperatura ótima de 20 a 28 graus, porém são psicrófilos. Eles são amplamente disseminados no ar de vários ambientes e estão envolvidos na deterioração de carnes refrigeradas. São geralmente esses que causam pontos negros em carnes refrigeradas e mesmo em ambientes, em refrigeradores antigos. Presentes em solo, ar, alimentos, cereais, frutas, tecidos e água. Outra espécie de fungos negros é a Alternaria alternata. Produz colônias negras aveludadas e esses macroconídeos lindos. São conídeos septados com septos alternados entre horizontal e vertical. Tem como temperatura ótima de crescimento 25 e 28 graus. E presente em solo, plantas, trigo, tomate, frutas. Ele é um deteriorante dos mais comuns, como nós vimos lá na deterioração de frutos frescos. Ele é um deteriorante de pré-colheita e exige atividade de água elevada. Não tem predileção por substrato. Deteriora uma gama muito grande de vegetais. Ele tem capacidade de produzir duas micotoxinas relevantes, que é o ácido tenoazônico e alternariol. Outro fungo bastante interessante, eu acho bastante bonito, é a Curvularia lunata. Ela produz caracteristicamente esses conídeos em formato de lua, de curva, de croissant, com 3 a 4 septos apenas transversais, diferente da alternária que também tem na horizontal. E é comum em trigo, cevada, milho, tomate, arroz e sorgo. Esse também é bastante bonito de se ver, que é a Nigrospora oryzae. Muito embora a gente consiga ver esses conídeos gigantescos nos primeiros, logo depois do isolamento, e em repiques ela perde a capacidade de produzi-los. Produz colônias acinzentadas, hifas também pigmentadas e esses conídeos pretos isolados. Ele é um fitopatógeno em trigo, vários outros cereais, arroz e leguminosas. Também tem bastante relevância o gênero Trichoderma. O gênero Trichoderma ele tem relevância em alimentos, principalmente em deterioração de margarina. Ele tem intensa atividade lipolítica e algumas espécies, durante a deterioração, liberam um odor típico de coco. E ele também é utilizado tecnologicamente para a produção de aromas. Outro emprego do tricoderma é controle biológico de outros fungos e também de insetos. Ele é muito empregado e tem muito estudado na agronomia. E outro fungo que eu acho muito interessante é a valémia. Produz essas colônias pequenas, xerofílico, crescem em alimentos com baixa atividade de água. E eu já mencionei que ele causa deterioração em damascos. Parece que a gente salpicou canela ou chocolate em cima, mas não é o fungo crescendo.
e é capaz também de deteriorar balas e confeitos, como nós veremos em imagens. Então aqui nós temos uma tricoderma deteriorando margarina e Eurótion deteriorando comprimidos. Eurótion é a forma sexuada de um aspergillus deteriorando comprimidos. E o Xeromyces bisporus, também outro fungo xerofílico, deteriorando confeitos. O Xeromyces bisporus é o fungo mais xerofílico, o micro-organismo mais xerofílico, capaz de crescer em atividade de água de 0,65. Todas as espécies aqui são xerofílicas. Além disso, tem também um geotrichum, que causa deterioração comum em queijos sem conservantes. É bem interessante de se observar no microscópio que ele vai produzindo um slime, que a gente fala, é um misto de levedura para fungo filamentoso. Ele produz hifas que vão se repartindo e ficam assim esses quadradinhos. E também, a maior parte de vocês já deve ter visto o Aureobasidium, que ele é um fungo bastante pleomórfico, com hifas escuras, e é um intermediário entre fungo e levedura. E além de deteriorante de sucos na área alimentícia, é aquele fungo típico que cresce em banheiro, formando colônias às vezes rosadas, esverdeadas e pretas. Enfim, espero ter sido claro na explanação desses gêneros de relevância em alimentos. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que é uma construção de um Christmas tree, de um pinheirinho de Natal com diferentes espécies de fungos. Aqui na base nós temos um Aspergillus terris, aqui um Aspergillus nidulans, que provavelmente é um Talaromyces purpurógeno, e lá no topo um Pecilomyces niveus. Dúvidas podem deixar aqui postadas ou enviarem para o meu e-mail.